Vou te mostrar aqui hoje mais um segredo espiritual escondido na Bíblia e vou te mostrar aonde está o céu, em que lado, que direção e por que os povos antigos, quando iam orar, se viravam para essa direção. Vamos lá. Aqui em Deuteronômio 33, Moisés está falando que o Senhor Deus desceu sobre o monte Sinai. Se você pegar todos os textos, desceu o trono de Deus com 10.000 anjos. Mas Moisés aqui narra de onde o trono veio para chegar até Sinai. Isso é interessante, porque se Deus veio do céu, ele deveria descer reto, né? Tá vindo do céu, reto. Mas olha de onde veio o trono, ó. Versículo 2. O Senhor veio de Sinai e lhe subiu de Seir. Ele veio de Seir. Resplandeceu desde o monte Parã e veio com 10 milhares de santos. À sua direita havia para eles o fogo da lei. Olha só, vamos seguir a ordem. Ele veio de Parã, passou por Seir e então chegou em Sinai. Então ele veio, não veio de cima para baixo, ele veio de uma direção. Que direção é essa? Olha lá, o texto diz que o trono veio primeiro de Parã e depois Seir, né? Olha aqui, ó. Aqui está o monte Parã. Um pouquinho mais abaixo é o monte Seir. E aí se você vai descendo, o que tem aqui embaixo? Ó? Monte Sinai. Então o trono não veio de cima para baixo, ele veio ali da direção de Israel, de Jerusalém. Que coisa interessante, não é? Só que nessa época os judeus não moravam em Jerusalém, eles estavam vindo do Egito. Então em Israel não tinha templo, não tinha nada. Por que o trono veio dessa direção? Vamos lá. Aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, fala sobre a ascensão de Jesus, quando ele, depois de ressuscitado, subiu ao céu. Versículo 9, ó. Quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. Quando Jesus foi para o céu, ele subiu reto para cima, porque ele já estava em Jerusalém. Então, aonde é realmente o céu? Olha só. Jacó estava ali pelos lados da terra prometida e ele teve um sonho. Olha só, Gênesis 28. E sonhou, e eis uma escada posta na terra, cujo topo tocava nos céus, e eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava em cima dela e disse: Eu sou o Senhor Deus de Abraão, teu pai. Isso é lá em Gênesis, né? E o Deus de Isaac: Esta terra em que estás deitado, ele estava dormindo, darei a ti e a tua descendência. Ele estava na terra prometida, a terra de Israel. E aí Deus terminou de falar com ele, ele acordou. Olha o versículo 17, o que Jacó fala. E temeu e disse: quão terrível é este lugar, este não é outro lugar senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. Olha a conclusão. Isso que Jacó viu não era um sonho, foi uma visão. Tinha uma porta aberta nos céus, tinha uma escada, e por aquela porta os anjos subiam e desciam. E ele ficou, né, com muito medo. Ele falou: esse lugar é terrível, a porta do céu é aqui. Agora você entende por que lá em Deuteronômio, quando Deus desceu e foi até o Monte Sinai, o trono de Deus não veio de cima para baixo, ele veio da direção de Jerusalém. O que isso quer dizer? Em Jerusalém está a porta do céu. É algo físico. É físico, mas assim, né? Localmente, é espiritual. Tem uma porta nas regiões celestiais. Tudo que vem do céu para a terra desce primeiro ali, ó, em Israel, em Jerusalém, e de lá se espalha para todo mundo. Os anjos entram na nossa dimensão por ali. É uma espécie de portal dimensional, certo? E isso é muito interessante. Quando você vai lá em Daniel 10, quando Gabriel estava conversando com Daniel, ele falou assim: olha, eu terminei de falar contigo, voltando agora para o céu, o príncipe da Pérsia vai vir lutar comigo de novo. E passando por ele, virá contra mim o príncipe da Grécia. Se você pegar o mapa, a Pérsia onde Daniel estava era no Iraque, né? Então você tem aqui, ó, o Iraque, Israel e a Grécia, né? Gabriel estava indo para a esquerda para voltar para o céu e não para cima, porque ele estava indo para Israel. E o príncipe da Grécia, que estava aqui, ó, veio de encontro a ele. É muito profundo isso aqui. Aí você começa agora
a entender por que todos os judeus do mundo inteiro, quando vão orar, eles se viram para Jerusalém. Olha só, Daniel, quando ia orar, ele abria as janelas do seu quarto, as janelas que davam para o lado de Jerusalém. Olha aí o texto. Ó. Ora, havia no seu quarto janelas abertas do lado de Jerusalém, e 3 vezes ao dia punha de joelhos e orava. Olha, sobre a volta de Jesus, olha o que ele falou. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Ou seja, Jesus, quando voltar, ele vem do Oriente, certo? O lado de Israel, o lado do sol nascente, é ao Oriente. E assim, Jesus subiu reto ali para o céu. Quando ele voltar, ele volta de lá também. O livro de Zacarias fala que o Senhor Jesus, quando ele voltar, ele vai pôr os seus pés sobre o Monte das Oliveiras. Lá em Atos 1, quando Jesus estava subindo ao céu, apareceram 2 anjos e disseram aos apóstolos que desse mesmo lugar que vocês o viram subir, por aqui ele vai voltar. Olha que impressionante. Nos dias de Ezequiel, olha o que diz. Quando o príncipe lá no templo for fazer a oferta, olha lá, uma oferta voluntária ao Senhor, então lhe abrirão a porta que dá para o Oriente. Quando você está oferecendo sacrifício ao Senhor, você abre a porta que está virada para a direção onde está o céu, o trono de Deus, o Monte Sião, a Jerusalém Celestial. Ela está situada exatamente ali em cima de Israel. É por isso que a tenda da congregação que Moisés montou no deserto, Deus ordenou que a sua porta de entrada ficasse virada para o Oriente, para o lado do sol nascente. O templo de Salomão, a porta principal era virada para o Oriente. Jesus, quando entrou em Jerusalém, entrou pela porta dourada, que é a porta que dá para o Oriente. Quando Jesus foi crucificado, a sua face estava virada para a porta que dá para o Oriente. Olha, as igrejas católicas, principalmente as mais antigas, todos os altares eram virados para o Oriente. E antigamente, quando se rezava a missa, o padre não ficava virado para as pessoas, ele ficava virado para o Oriente. E tem muitos outros textos que mostram isso. Vai lá em Gênesis, o jardim do Éden foi plantado ao oriente do Éden. O jardim não se chamava Éden, Éden era o local. As pessoas dizem até que Deus chamava a terra de Éden, né? Não sei, não tem base, mas o jardim do Éden estava ao oriente do Éden, justamente apontando para o céu. Então é um costume antigo e a Bíblia dá completamente respaldo, e todos os povos antigos faziam isso, os judeus faziam isso. Jesus, como judeu, também fazia isso. Quando a pessoa vai orar ou vai falar com Deus, você se vira para o lado aonde o céu está, né? Que é ao lado do sol nascente. Aqui no Brasil, você virado para o lado do sol nascente, que é leste, certo? O Oriente fica ali um pouquinho para a esquerda, né? Um pouquinho a norte da onde o sol nasce. Aonde eu estou aqui, ó, fica, né? O sol nasce aqui e fica mais ou menos nessa direção aqui, assim, ó, para cima, né? É que está Jerusalém. É um segredo muito impressionante, tá bom? Fica na paz.